paz do Senhor. Recapitulando tudo que eu havia iniciado e até ganhei um provérbio por conta do acidente do versículo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus falava disso de uma consciência muito plena e muito adulta. E quando ele dizia: quando vocês conhecerem, ela vos libertará. Então, coisa boa não se estraga. Se amadurece para que fique cada vez melhor. E coisa excelente e extraordinária se eterniza, como foi o caso de Cristo Jesus. Então eles chamavam nessa passagem para que as pessoas herdassem, tivessem essa consciência de o conhecer. Quando chegassem nele, conhecesse a verdade exposta, essa verdade o libertaria plenamente. A libertação acontece de dentro de uma consciência. E uma segunda ação da consciência e da libertação é o poder que ela tem de transformar, em tomar conhecimento de uma consciência precisa. E você não mudar, você não consegue se libertar. Mas a verdade, porque eu vim falar a palavra de Deus nessa tarde, foi por outra razão. Foi por causa das cartas de Paulo à igreja de Romanos, no capítulo 13. Então, quando li essa passagem hoje, eu pensei comigo em falar sobre ela e deixar registrado o que ela me traz e o que ela me faz concluir dos tempos presentes. Romanos 13, o apóstolo escrevendo as cartas pelo Espírito Santo às igrejas, lembrando que Paulo, a partir da leitura de hoje, nós encontramos, escrevendo as cartas com ele, um escriba, e encontramos todos os irmãos que estavam com ele fazendo parte daquela escrita. Então, ele não escrevia somente sozinho, ele escrevia também com os irmãos das igrejas para enviar para outras igrejas. Então, ficou aquela missão de comunicação por cartas. E a igreja que se fundou nele recebia dele a orientação, o ensino, a doutrina de como dever andar e como dever se portar. Foi aí então que Paulo, ensinando a igreja e os irmãos, juntamente com quem estava com ele, escrevendo, ele fala à igreja de Romanos, dizendo: toda alma, meus amados irmãos, estejam sujeitas às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Paulo, ele escreve à igreja de Romanos essa advertência de respeito às autoridades na posição social.
Então Paulo ele orienta a igreja que tenha uma posição social exemplar mediante a sua sociedade. E aí ele leva ela para as autoridades. Autoridades é algo que está superior a tudo que nós nos movemos socialmente. Socialmente é ao mundo que vivemos, é o gênero que portamos e a nossa conduta, profissão, comportamento, decisão. E a autoridade, ela tem um poder de liderança sobre tudo isso quando habitamos socialmente. Um lar, uma família tem um pai e uma mãe. Então ali é uma autoridade. Para quem não define a autoridade, ali tem duas autoridades. A criança ela não cresce sem temor. Se os pais criarem um filho sem temor, ele dá trabalho quando tiver adulto. Ele não só dá trabalho ao pai ou à mãe, e ele vai dar trabalho também à sociedade. Ele vai dar trabalho a si mesmo. Começa o conflito consigo próprio, porque o pai, a autoridade que colocou ele no mundo, não teve poder sobre ele de o orientar, de o limitar, de saber que as coisas não são livres, elas têm limites. Então Paulo ele trazia esse conselho para a igreja. Por que eu estou falando assim hoje? Porque tudo que nós temos hoje na vida, nós precisamos de autoridade sobre aquilo. Nós não podemos ter nada nas mãos ou na vida, ou sermos pessoas libertinadas, ou dadas à libertinagem. Toda e qualquer atitude sem autoridade, sem autoria, é uma liberdade individual e pode se tornar uma libertinagem dependendo do que seja. Então, o apóstolo levou a igreja para esse perfil, para que a igreja pudesse também compreender qual fosse o conselho do Senhor. Então, tudo que nós tivermos liberdade para fazermos, nós temos que ter a lei da consciência. Quando Cristo diz conhecereis a verdade ela vai iluminar para aquilo que você faz, para que você tenha consciência do que está fazendo. E a autoridade, ela vai lhe ajudar. Porque o pai e a mãe começam de cedo. A sociedade também. Se você fere a sociedade, você vai ter que arcar com o que você fizer de errado. Então todos têm que viver diligentemente, por conta, respeitando uns aos outros. Tudo que eu fizer que incluir a sociedade, eu tenho que ter autoria e tenho que incluir a responsabilidade autoral daquela ação. Então Paulo, ele não desprezava a sociedade. E ele diligentemente pedia que a igreja tivesse limite e compreendesse a sociedade. E coloca a autoridade como um poder espiritual do bem para a sociedade. Não é para Deus, é para a sociedade, para que a igreja influenciasse e as pessoas, no tempo dele, com certeza, se convertessem, também tivesse consciência dessa convenção do respeito às autoridades. E quando ele diz assim, por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, porque Deus, ele não entregou-nos como pessoas sem juízo, sem controle, sem liderança. Um dia, quando ele viu que não podia liderar, ele precisou destruir tudo e tirar um pai de família com a sua família, porque naquela família tinha liderança. Então foi por onde ele pôde contar. Às vezes é muito difícil nós sermos liderados. Às vezes é muito difícil, a liderança é injusta, a liderança é cruel. Mas como a palavra adverte que Deus não desprezou a liderança e está do lado, Deus fará justiça pela nossa vida. Porque ele tira o pai de família e salva. Por causa de liderança, Deus salvou só a semente dos homens, da vida, e construiu uma nação. Então, chegou até onde estamos.
Então, a liderança e a autoridade é o que assegura o conserto e o que ainda segura as pessoas na ética, no limite e na moral. E aí ele diz assim, e os que resistem trarão sobre si a mesma condenação. Então, quem não quer e não aceita viver debaixo da autoridade, essa pessoa, ela se extravasa, ela se extravasa em qualquer limite que tiver na sociedade. Por exemplo, a sociedade não aceita que fumem. Aquela pessoa fuma deliberadamente. Então ele procura fumar em outro lugar. Porque, por exemplo, uma sociedade que não aceita o fumante, um órgão como um hospital, um posto de saúde, aí a pessoa vai para lá, leva um maço de cigarro e fuma dentro. Então qual é a atitude que ele está fazendo, que ele está tomando ali? Ele está fazendo uma coisa errada e está provocando um conflito com a autoridade, porque dentro do órgão de saúde não pode fumar. Então é nesse aspecto que nós entendemos a sociedade. Tudo que a sociedade, as autoridades limitarem, tem uma razão e tem. O que não se pode é a autoridade fazer pior do que quem está sendo o limitado, o orientado a que não faça. A lei de Deus já esteve nesse processo. Quem estava impondo a lei não praticava o que ele estava impondo. Então ele condenava porque não saía como ele queria e ele mesmo não fazia, mas ele queria obrigar. Então, às vezes, a autoridade ela se encontra nesse estado. Quando a autoridade de Deus se encontrou nesse estado da lei, Jesus veio e trocou o sacerdócio. O sacerdote já tinha promessa que isso ia acontecer e que Deus ia trocar. Então, no tempo certo, olha como Deus entrou. Deus mesmo veio e fez a justiça. Então, a autoridade, ela precisa estar digna dessa autoria. Se ela não estiver digna dessa autoria, o que ela vai querer? Ela vai querer impor o peso sobre os súditos e se revestir do que quiser viver. Ou seja, ele tem autoridade de fazer o que quiser e liberdade. Mas quando ele não está na autoria da sua função, ele simplesmente faz pior do que aquilo para qual ele está sendo autorizado. E aí Paulo escreveu, isso é um delito social. E ainda assim, nós temos que orar para Deus trocar a autoridade, porque no momento a autoridade está sendo irregular. Ela está sendo violada. Porque para me ter autoridade, eu tenho que primeiro dar exemplo. Para que eu tenha procure alguma coisa em alguém. Porque se eu não for o exemplo, eu não posso ser autoridade de nada. Por essa razão, o apóstolo disse, vocês não brinquem com a autoridade e considerem, porque o que vai manter de pé o mundo, a vida e as pessoas é a autoridade. E às vezes nós vivemos tempos em que nós não temos autoridade com nada. Não é que nós não temos, é que nós estamos dentro de uma sociedade sem autoridade. Então a gente fica sem saber por quem pedir socorro. Como ainda conseguir restaurar um estado devastado socialmente, né? Porque nós precisamos e não tem. E aquilo que nós vemos que precisa sem a autoridade intervir, que está nos prejudicando, né? Então, até que ponto isso vai à frente? Então, os homens sempre passaram por essa defasagem, essa queda de autoridade, né? Quando ele dizia pela igreja, porque a igreja ajuda a zelar a moral, o direito, o temor, para que Deus possa vir. Porque se no contrário,
virarem tudo uns verdadeiros vândalos sem autoridade alguma, Deus realmente não pode intervir, porque a moral vai para o fundo do poço, se acaba o direito. E Deus não pode intervir num lugar onde não tem moral, não tem direito. Deus não pode intervir, Deus não intervém. Aquele lugar se acaba, aquele mundo se acaba, aquela sociedade se acaba, a geração se acaba e Deus não pode intervir. Por que que Israel foi para o cativeiro? Porque Deus não podia intervir mais, devido à defasagem da moral, a defasagem do temor, das quebras das alianças da lei. Então, tudo isso contribui para o nosso aprendizado, para o exemplo e para o nosso ensinamento. Então, Deus não intervém quando Ele não pode, quando não tem moral, quando não tem lugar para Deus. E ali Paulo ensinava que as autoridades era precisa, era fundamental, porque Deus estava falando para a igreja ali e tinha edificado a igreja. Mas se não tivesse autoridade sobre Roma, sobre os romanos, sobre a igreja dos romanos, sobre a cidade, Deus não poderia nem entrar, porque quando não tem autoridade, é tudo entregue aos porcos, aos vândalos. Então é uma baderna, é uma bagunça. E Deus não habita em bagunça. Não habita em bagunça. Ele tirou uma família já, por conta que não tinha mais condição de falar com tanta bagunça que estava na geração, na queda do homem. E aí ele diz assim, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Esses magistrados são as pessoas que aplicam verdadeiramente a ordem. Paulo e Silas foram presos. E Deus mandou um terremoto e derrubou a prisão. E naquela prisão estava cheio de malfeitores. E os malfeitores foram e fugiram todos. E no outro dia, Paulo amanheceu na casa do carcereiro, o carcereiro curando as feridas de Paulo e o carcereiro convertido. E aí o carcereiro se desesperou por causa dos presos perdidos. E aí Paulo era romano, chamou o concílio e libertou o carcereiro. Paulo teve com que render o domínio, as autoridades naquele momento, porque ele tinha sido salvo pelo Senhor. O Senhor destruiu tudo e Paulo e Silas foram libertos. E Paulo ali, ele teve autoridade, porque ele era romano. E quando eles viram que Paulo era romano, eles tinham açoitado a Paulo e jogado na prisão. Então eles entraram em agonia, porque Roma ia reverter esse quadro, porque eles tinham açoitado um romano e a lei condenava, a lei de Roma ia ficar a favor de Paulo. Então ali houve uma troca de acordo e de negociação pelos presos que foram libertos daquela situação. Então ali, naquele momento ali, ele tinha sido preso injustamente. Ele tinha sido preso por conta de que ele estava pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E quando eles se levantaram para espancar, eles não souberam, era judeu, eles não sabiam em quem estava dando. Eles se exaltaram do apóstolo e o massacraram e jogaram os dois na prisão. Então eles não sabiam que Paulo era romano. Então quando Paulo disse que era de Roma e que era romano e que era quem era, eles voltaram e temeram. E aí Paulo entrou com tudo na lei, né, a lei de Roma, usou a lei de Roma para libertar o carcereiro que caiu aos pés de Paulo, chorando desesperado, que estava condenado a perder o emprego e até o matarem pelos presos, né? E aí Paulo resolveu. Então Paulo diz assim, porque os magistrados não são terror para as boas obras, né? Mas para as más. Então as autoridades, elas estão ali realmente para defender o direito, não das más obras, mas defender o direito das boas obras e zelar por elas. E aí diz assim, queres tu, pois, não temer autoridades, faze o bem e terás louvor delas. Então ele ensinava que temesse as autoridades, ele ensinava que eles
tivessem limite com as autoridades por conta da ordem, por conta do limite, por conta do próprio ser humano. E um dos quesitos para a prisão de Paulo em Jerusalém foi essa libertação dos egípcios, desses presos. Esses presos, eles saíram e foi uma coisa muito assim intensificada de temor, porque eles saíram da prisão, e essa história chegou na cidade de Jerusalém, nas sinagogas, e os judeus fortaleceu o motim dos judeus contra o apóstolo Paulo. E aí Paulo assim ensinando a igreja, dizer: meus irmãos, vocês têm um limite nas autoridades e falem acerca que é necessário ter respeito por elas. Porque quando um lugar está sem autoridade, quando um mundo, um tempo está sem autoridade, a gente fica entregue a quem? Né? A gente fica entregue o quê? Né? Quer dizer, eu estou com um problema, eu estou arrastando um problema, eu estou arrastando uma carga e eu não posso resolver e nem chega a resposta para mim, porque eu não tenho autoridade para aquilo. Quando eu chego atrás da autoridade, parece que é a autoridade que está gerando aquela situação, né, em cima do meu problema. Então isso não é bom. Isso não é bom para uma sociedade. Isso não é bom. E o apóstolo ensinava. A igreja precisa ter poder para segurar as autoridades e orar por elas. Porque elas precisam executarem o lugar que elas estão e elas precisam também serem autoridades. Porque não adianta você ser uma autoridade, você impor e você também não fazer. Você vai lá e coloca uma placa: não jogue o lixo na rua. Você passa e joga o lixo. Você está fazendo o que com a autoridade? Você está causando um péssimo exemplo. Como você pode querer que não jogue lixo na rua se você é o primeiro que está jogando? Então, isso é um exemplo. Pode ser diversas outras coisas. Isso, o lixo não é nada. E outras coisas piores, né? Aí a gente pergunta: o que tem que ser imposto? A autoridade e a sociedade, para que as coisas mudem de figura e tenham um limite maior, né, de acontecimentos. Porque o meio social precisa ser zelado. E para ser respeitado, ele tem que respeitar. E tem que mostrar realmente a sua ação. A sua ação. Porque por mais autoridade que seja, ele nunca diga que é o que não é. Ele tem que mostrar o que é e assumir o seu papel de autoridade. Portanto, é necessário ele ser definido na sua conduta. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Autoridade. Paulo dizia para a igreja dos Romanos. Paulo escrevendo à igreja dos Romanos. Ele diz assim: mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que for mal. Então, o mal nessa época, realmente, ele provocava a espada, o derramamento de sangue, né? Portanto, é necessário que ele esteja sujeito não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; e a quem honra, honra. Paulo, ele ensinava a igreja que não se opusesse ao tributo, ao imposto, né, a tudo que o governo colocar ali, né, como Jesus me disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? De Deus é o dízimo da casa de Deus. Então você dá o dízimo da casa de Deus e dá às autoridades o que é necessário, porque você está em um meio social. E quando Cristo disse consciência, ele chama a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paulo aqui, ele queria livrar e constituir uma igreja de exemplo, uma igreja sem mácula, uma igreja, não fosse uma igreja assim, por exemplo: está ali a igreja, aquela igreja trabalhosa, ela não quer pagar imposto, ela contende com as autoridades, ela replica
por qualquer renda, por qualquer tributo, imposto. Então, tudo isso, Paulo ele queria deixar a igreja nesse nível, nivelada realmente a sociedade. Foi uma das lutas também do apóstolo, foi ensinar o respeito. Porque nesse tempo aqui, ele entrou em cidades que ele não foi recebido. Ele entrou em cidades de realmente pessoas animais, que ali era como se fosse uma tribo indígena, simplesmente o viram, olharam para ele como um anjo de Deus, e quando ele terminou de falar, espancaram ele, só não fizeram matar, porque Cristo estava com ele, e o jogaram fora da cidade. E não mataram naquele acontecimento, porque ele andava com um companheiro, e Cristo o levantou. E ele levantou ainda, entrou na cidade, e de lá foi para outro lugar. Então ele fazia a missão de lugar em lugar. E ele deparou com pessoas nesse nível, pessoas praticamente como índios, pessoas nesse nível de ignorância, que ele não silenciou, ele pregou a Jesus Cristo para essa sociedade. Mas no caso de Roma já era uma sociedade formada, né? E aí ele dizia: meus irmãos, vocês respeitem as autoridades e não deixem de pagar o que lhe é devido, para que a igreja possa influenciar para o bem. Mas a autoridade, ela precisa existir. Eu tenho certeza que essa igreja, ela estava dentro de uma sociedade constituída de autoridades. Porque se eu lesse essa carta para uma igreja como essa aqui, uma cidade como essa que eu acabei de falar, que ele entrou com uma tribo indígena, que não tinha autoridade, que somente o cacique pai vivia lá como Deus, e os outros filhos, o restante da família era totalmente ignorantes. A vida, a moral, o social, o educativo. Se ele estivesse enviando essa carta a um lugar que não tivesse autoridade, era justamente esse nível de gente, de pessoas que não tinham noção, que não tinham autoridade, pessoas que viviam reunidas como tipo animais assim, né? Mas não, ele estava escrevendo realmente para uma igreja que estava em um meio social. Então, quando se tira a autoridade de uma sociedade, ela fica nesse aspecto. Aí as pessoas não se respeitam mais, não tem limite para nada, as coisas são totalmente entregas ao absoluto, e o absoluto da natureza é extremamente nocivo. E o que isso causa? Isso causa abandono de Deus. Deus não pode falar. Aqui Deus falava porque tinha por quem. E porque a sociedade estava recebendo a igreja, e a igreja de Jesus Cristo, a igreja do novo nascimento, do homem do coração novo, né? Então, eu lendo essa palavra hoje, eu meditei profundamente, porque se eu não meditasse, porque às vezes a gente passa uma vida toda, e quantas vezes, né, nós na vida precisamos da autoridade e não temos autoridade. E não é autoridade de pai nem de mãe. Às vezes a gente vem da autoridade do pai, já vem com o ensinamento trazido do pai, da mãe, né, daquilo que às vezes você não encontra mais na vida, você não encontra mais no mundo, nas pessoas, na sociedade. O que você traz como respeito, como limite, como temor, né? Porque o mundo hoje está constituído, às vezes, em um mundo, se constituindo em uma geração que não tem mais autoridade, né? Porque a autoridade começa na família, então da família para fora. Quando você fora não encontra autoridade, você estranha. Você pode compreender uma coisa, que a pessoa que é criado numa família, que o pai e a mãe teve autoridade, se ele for para a libertinagem, ele estranha. Não é que ele não se adapte, que ele perca. Ele estranha. E se ele conviver com pessoas que não têm autoridade, que são livres, ele se estraga. Então, a nascente dele, sendo de boa índole, ele sabe limitar, porque ele está na fase adulta, ele vai saber limitar e vai saber o que é autoridade e o que não é.
Agora, o que não se pode aceitar é não a contaminação, né? A influenciar para tirar o que serve, né? Ao invés de acrescentar, a pessoa tira o que serve. Então, foi por essa razão que Paulo disse, vocês respeitem as autoridades em qualquer nível, porque se vocês não ajudarem, se elas não somarem, subtrair é que elas não subtraem. E é essa palavra que fica e que nós temos que lutar para ter. Porque ser vítima da ausência de uma autoridade é um absurdo. E existe isso. Nós estamos cercados de acontecimentos onde a autoridade não agiu e a consequência aconteceu, a tragédia aconteceu por conta da quebra da autoridade. Então nós temos que ter autoridade em tudo. E hoje, principalmente. E não podemos introduzir nada no meio social sem autoridade, sem limite, sem lei, para que eles exerçam na lei e na consciência. Porque se isso não acontecer e se continuar, tanto vai ficar pior, como Deus não pode agir. E onde Deus não age, não tem temor, não tem povo de Deus, não tem igreja. Eles vencem a verdade da palavra, né? Então Cristo, ele veio na hora certa, ele veio na hora exata de que as coisas já estavam realmente ameaçando a autoridade máxima, que era a lei. Então Cristo cumpriu a lei e nós temos ele hoje e temos a sociedade, a autoridade por conta dele. Ele quem fundamenta. É tanto que, olha, o que ele falou nas cartas de Paulo, né? Ele exaltou as autoridades e disse que elas devem existir e que elas devem contar, a igreja tem que somar com elas para o bem. Então é essa a preocupação, era a preocupação do apóstolo e está na igreja, para também ser essa situação ser resolvida e nós termos realmente autoridade para nos justificar, porque somos sociais e somos muito vítimas. E se não formos vítimas, estamos expostos para ser. Imagine já sendo, né? É tão triste a gente dizer, que autoridade? Né? Tão triste você ir atrás de um problema e quando chegar, como? Onde? Onde foi? Entendeu? Então isso existir não é bom. E se existiu, já existiu, é muito trágico, é muito difícil, né? Porque eu acredito que por mais difícil e injusto que a igreja tenha passado, injustiça que a igreja tenha passado na terra, Deus vai cobrar todas. Deus vai cobrar todas e todas as percas e todas as injustiças. Como ele deu a palavra de conselho, ele vai cobrar o que deu. Jamais ele cobraria o que não deu. E essa é a palavra que fica para a minha vida nesse dia. Por toda esta semana eu estou estudando essa palavra. Amém.